Paulinho da Força rasga o verbo e pula do barco do governo do Lula. O primeiro foi o Felipe Neto, né? Pulou do barco. Agora é o Paulinho da Força. Tá mais para o Paulinho dos fracos. Olha só, gente. Paulinho da Força. Governo Lula está completamente doido. Foi isso que o Paulinho da Força disse. Agora, se o Paulinho da Força disse que o governo está doido, o que a população brasileira não vai pensar do governo, então, hein? Presidente do Solidariedade deu novas declarações contra a gestão petista. Nesta segunda-feira 10, o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, voltou a criticar o governo Lula-PT. Ele deu declarações durante a entrevista à CNN Brasil. Paulinho se manifestou contra a resposta de Lula à inflação de alimentos. Segundo ele, o governo está completamente doido. O governo está completamente doido. E a equipe é ruim, não tem diálogo. O presidente não fala com ninguém. O presidente se trancou em casa. Ainda, segundo Paulinho, nesse mandato, a base do governo fica em casa, não conversa ou viaja muito. O país está meio desgovernado, comentou. O político disse que se encontrou com Lula apenas uma vez durante os 2 primeiros anos de mandato. De acordo com ele, atualmente Lula só se encontra com quem o visitou na cadeia. Hoje me parece que ele dá mais atenção para as pessoas que visitavam ele na cadeia, na prisão, e o resto ele deixa de lado. Quem não visitou, eu não visitei. Ele só me recebeu uma vez depois da eleição. O presidente do Solidariedade apontou ainda que não irá apoiar Lula na próxima eleição. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele sugeriu a demissão da ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, ao comentar sobre a inflação. Não dá para pôr a culpa no povo. A culpa da inflação é do presidente da República. Se está ruim, demite seu ministro da Economia. Manda o Fernando Haddad embora e põe alguém no cargo que possa tocar a economia. Se você, Lula, pensa que a economia está boa, vai lá no mercado, vê o preço dos alimentos, declarou. Não, gente, os alimentos no Brasil virou ouro, virou diamante. É. Enquanto isso, Lula e a gente já tá comendo lá, né? Filé mignon, caviar, tomando vinho, champanhe, né? Caríssimo, de 6 mil reais a garrafa. Antes dele ser presidente, encontrava na porta da mansão lá, alugada lá de lá, ó, garrafas de vinhos lá de Portugal, da Itália, por 6 mil reais. Imagine agora, hein? Então, o Paulinho da Força falou que o governo do Lula tá doido. Patriotas, guerra declarada entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora a pergunta que não quer calar. Quem vocês acham que vai ganhar? O Brasil, né, país de terceiro mundo, rico por natureza, mas o que não falta é cleptocracia, bandidolatria, ou a maior potência mundial? Veja o que está em andamento, viu? E o Donald Trump já tomou a decisão. O Brasil deve aguardar a decisão dos Estados Unidos sobre taxação, diz Haddad. O governo Trump deve impor taxa de 25% a produtos como alumínio e aço. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aguarda a decisão dos Estados Unidos sobre a eventual imposição de uma tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira 10 que o governo só irá se manifestar após a efetivação da medida. O governo tomou uma decisão de só se manifestar oportunamente com base nas decisões concretas e não em anúncios que podem ser mal interpretados ou revistos, disse Haddad à imprensa. Mais cedo, Lula havia comentado que, caso a taxação imposta pelo governo dos Estados Unidos atingisse o Brasil, haveria reciprocidade, ou seja, o governo irá taxar os produtos vindos de lá. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos dos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos não tem nenhuma dificuldade, ameaçou o petista. A tarifa de 25% sobre o aço é de 10% sobre o alumínio, já foi aplicada por Trump em seu primeiro mandato. Mas o Brasil e outros países receberam isenção posteriormente. Patriotas, já está divulgando aí atrás dos bastidores que se taxar o Brasil, né, eles poderão taxar as Big Techs. Facebook, Twitter, YouTube, X, viu? É isso que está correndo atrás dos bastidores, mas ainda não tem nada confirmado, porque igual o Haddad diz, né? Primeiro está esperando o Donald Trump tomar uma decisão para depois eles fazer um pronunciamento, né, de que forma eles vão taxar os Estados Unidos. Lembrando que os outros países que tentaram bater de frente com Donald Trump até tentaram. Não passou 1 ou 2, 3 dias, botaram um rabinho entre meias pernas e canhã em canhã, viu? Agora veja qual foi a decisão do Donald Trump. Gente, os Estados Unidos, aumento das tarifas de alumínio e aço terão fortes impactos no mundo.
Entre os que sofreram abalos na exportação está o Brasil, que foi o segundo maior fornecedor de aço para os norte-americanos em 2024. Olha só. A decisão dos Estados Unidos de aumentar em 25% as tarifas sobre as importações de aço e alumínio repercutiu em vários países ao redor do mundo. Relata o portal G1 cerca de 25% do aço e pelo menos metade do alumínio utilizado no país vem de importações. Então o alumínio do Brasil vai ser taxado a 25%. Se a economia do Brasil já estava ruim, agora imagine agora depois. Quer dizer, o que vai acontecer é que os investidores que ainda estavam no Brasil investindo vão abandonar o barco definitivamente. E aqueles que talvez pensavam em investir no Brasil num futuro próximo, não quer nem saber do Brasil tão cedo, só depois das eleições de 2026, se tirar o Lula. Caso contrário, meu irmão, adeus. Então mostra claramente que se os preços dos alimentos, se as coisas estavam caras no Brasil, agora que vai disparar mesmo, viu, patriotas? Então tá aí, viu? Então agora vamos ficar de olho, porque as decisões é que o Haddad poderá taxar as Big Techs, viu? Poderá taxar as Big Techs aí no Brasil. Imagina as Big Techs sendo taxadas a 25%, né? Reciprocidade. Imagine. E aí Donald Trump não gosta de ficar para trás, aí taxa o Brasil mais 50%, aí o Brasil taxa 50% também, e depois Donald Trump taxa 100%, tá dando só um exemplo. Aí já era Brasil. Aí o Brasil não aguenta 3 meses, não é mesmo? Então é isso, patriotas. Moraes tremeu na base quando viu um dos representantes da OEA. Ele foi tomar cafezinho, o Moraes estava abatidamente amarelo, sem graça, entendeu? Eu vou colocar o vídeo aqui logo em seguida para vocês verem a reação do ministro Alexandre de Moraes. E a imprensa ficou louca, os jornalecos ficaram doidos para conversar com esse representante da OEA, mas ele não deu nem a mínima para os jornalecos brasileiros. Viu? Ele não quis conversa com o jornaleco. Só foi lá, conversou com os ministros do STF e depois pegou o carro e vazou. E agora ele quer saber, né, dos depoimentos das pessoas que sofreram todo tipo de retaliação, né, do ministro Alexandre de Moraes. Olha só, ao lado de Moraes, Barroso diz a relator de órgão da OEA que o Brasil sofreu risco constitucional e citou o suposto plano de assassinato. Pedro Vacá e equipe foram recebidos pelo presidente do STF antes de ouvir a defesa dos presos do 8 do 1. É assim que tem que ser. Vai lá, ouve os ministros do STF, vê o que eles têm para falar e depois eles vão ouvir, né, os presos do 8 do 1, os advogados, e aí vai, viu, gente? E aí vai, sem ampla defesa, sem um canto contraditório, né, pessoas que foram presas e depois foram soltas porque não tinha provas contra eles. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes receberam nesta segunda-feira 10 o relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vacá. Tá? Barroso começou a reunião explicando o conjunto de fatos ocorridos no país que colocou em risco a institucionalidade. Exigiu a firme atuação do Supremo. O juiz do STF fez menções ao ex-deputado Daniel Silveira, a situações de suposto risco democrático e ao 8 de janeiro. Agora a pergunta que não quer calar. Daniel Silveira só falou. Ele não cometeu nenhum tipo de ato contra os ministros do STF. Ele só falou. E a língua dele foi enquadrada pior do que uma ponto .50, né? E aplicaram uma pena no Daniel Silveira a mais de 9 anos de cadeia. Já era para ele estar no semiaberto, mas não está. Um monte de medidas cautelares que nem presos de alta periculosidade dessas organizações criminosas têm. Mas Daniel teve e voltou para a cadeia de novo. E os advogados do Daniel vai se reunir com o presidente dos direitos humanos, viu? A coisa vai pegar, mas vai pegar feio mesmo. Patriotas, nessa hora aí o ministro Alexandre de Moraes estava amarelo, viu? Ficou amarelo, ficou todo sem graça, ele estava tremendo mais do que vara verde, viu? Quem tem sede tem medo, né? A situação agora ficou muito delicada para os semideuses. Perdeu o mané, né? É assim que disse o ministro Barroso. O mundo não gira, o mundo capota, né? Agora eles estão sentindo na pele, né? A frase, perdeu o mané, né? Gente, nada melhor do que um dia após o outro, né? Relator. Conversa conosco um pouquinho. Relator. Relator Pedro Vaca. ¿Puede hablar con la prensa? Un minuto, por favor.
pouquinho. Relator. Relator Pedro Vaca. ¿Puede hablar con la prensa? Un minuto, por favor.